No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as dores lombares, as dores ciáticas, aquelas dores que podem acometer a região lombar e que eventualmente também pode descer pelos membros inferiores, acometer a região do glúteo, da coxa e da perna. Então, para conhecer um pouquinho mais, fique ligado. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar as notificações para que frequentemente, conforme os vídeos novos foram sendo publicados no nosso canal, você tenha acesso a esse conteúdo atualizado também. Então hoje, para a gente falar um pouco sobre as dores lombares, né? A gente sabe que ela é extremamente frequente, pode acometer cerca de 42% da população mundial, ou seja, muita gente que é acometida pela dor lombar. E a gente sabe que a variabilidade dos sintomas ela é enorme, ou seja, tem pacientes que eles não vão ter grande dor, não vão ter um sintoma incapacitante e vão conseguir trabalhar, tocar o dia a dia normal sem grandes problemas. Mas tem aqueles pacientes que realmente vão manifestar uma dor um pouco mais severa, aquela dor que pode descer pela perna e ter origem na coluna lombar e descer pela perna. E esses indivíduos geralmente vão procurar tratamento e vão precisar passar por um médico especialista, passar pelo fisioterapeuta para conseguir ter a recuperação dos seus sintomas. Mas de um modo geral, vamos entender um pouco primeiro o que é a coluna lombar, a anatomia da coluna lombar, para a gente poder entender a origem desses sintomas. Então, vamos aqui para a tela? Então aqui a gente está vendo a coluna, nossa coluna vista de frente, né? Vamos olhar somente para a coluna lombar. Então, olhando para a coluna lombar na sua visão lateral, a gente consegue observar aqui as 5 vértebras que compõem, né, a coluna lombar e o famoso disco intervertebral, né, essa estrutura que está entre os corpos vertebrais, entre as nossas vértebras e que tem diversas funções. Dentre elas, talvez a principal função é diminuir a carga que durante o nosso dia a dia, nas nossas atividades físicas, ela pode incidir sobre a nossa coluna, né? Aqui na região posterior, nessa região, nós observamos as articulações da coluna lombar, onde é responsável pelo movimento da nossa coluna, e a gente consegue observar aqui um complexo sistema ligamentar, onde dá bastante estabilidade para os movimentos da nossa coluna, né? E nessa região, exatamente aqui nesse buraquinho, a gente observa o que a gente chama de forame intervertebral, ou seja, é aquela região onde nascem os nervos que saem lá da nossa medula e que vão para os nossos membros inferiores e que são responsáveis pela sensação de temperatura, dor, movimento dos nossos músculos e tudo mais, né? Por que é tão famoso o disco intervertebral? Né? Porque eventualmente a gente pode encontrar em exames de imagem algumas alterações do disco, como abaulamentos, hérnias discais, e que em alguns casos pode estar relacionado sim aos sintomas do paciente, mas não todos, né? Tem diversos estudos que mostram, pegam indivíduos completamente assintomáticos, sem dor nenhuma na coluna, e que acabam encontrando hérnias de disco, protusões discais em indivíduos que não têm dor nenhuma. Mas claro, em alguns outros casos, essas protusões elas podem trazer dor, e aí sim o exame clínico muito bem apurado pelo médico, pelo fisioterapeuta, é importante para saber se aquele achado do exame de imagem ele tem correlação com os sintomas ou não. Então por que muitas vezes a gente vai ouvir falar não, minha dor no ciático, eu estou com um problema no ciático, né? O que é o tal do nervo ciático? Né? Nada mais é do que um nervo que ele é formado pelas raízes inferiores da nossa coluna lombar, ou seja, aqueles nervos que nascem na porção inferior, entre a 4ª e a 5ª vértebra lombar, e a 5ª vértebra lombar e a 1ª vértebra sacral. Geralmente, as protusões discais elas são mais incidentes nesses segmentos inferiores da coluna lombar e aí podem gerar uma compressão sobre a raiz desses nervos e aí sim manifestar dor, que podem descer para baixo do glúteo e até pegar a região da coxa, em alguns casos até a face lateral da nossa perna, né? Como eles são, geralmente é o mais frequentemente acometido, é o segmento mais acometido frequentemente, por isso que ficou tão comum as pessoas falarem dor no ciático, problema no ciático, porém, muitas vezes as pessoas se confundem e acham que uma simples dor lombar, ela é originária do nervo ciático, algum comprometimento do nervo ciático, que não é verdade. Muitas vezes, a dor lombar,
especificamente na coluna lombar, que não irradia para o membro inferior, dificilmente está relacionado a algum comprometimento do nervo ciático. Então, um exame clínico muito bem apurado, muito bem feito, é importante para a gente saber a origem desses sintomas e de que forma que o tratamento mais correto vai ser indicado. Mas, para a gente entender melhor um pouco mais o que é o nervo ciático, vamos de novo aqui para a tela. Então, agora a gente está olhando de novo a nossa coluna lombar, na vista posterior, ou seja, de costas, né? E a gente vê aqui, um pouco transparente, toda a inervação que nasce lá da nossa coluna lombar. Então percebe como é complexo esse emaranhado de fiozinhos, na verdade, que são os nossos nervos, que são extremamente importantes para a grande maioria das funções do nosso corpo, né? A gente observa onde eles nascem, então aqui a gente consegue observar o nervo espinhal de L2, um pouco mais abaixo o ramo de L3, um pouco mais abaixo a raiz de L4. Então muitas vezes aqui no vídeo não está aparecendo, mas nesse espaço entre uma vértebra e outra é onde a gente encontra o disco intervertebral. Então em alguns casos ele pode ficar um pouco abaulado e gerar uma compressão sobre essas raízes. Então aí isso justifica, por exemplo, aqui vamos aproximar um pouco mais para ficar mais fácil de observar. Aqui embaixo na seta, a raiz de L5, então a gente consegue observar a raiz de L5 que nasce exatamente nesse segmento e que muitas vezes pode estar acometido. Vamos olhar aqui pela frente, ó. Então agora a gente está olhando a visão anterior, meio anterolateral, a gente observa aqui o forame e tem essa raiz do nervo de L5 que nasce nessa região e ela pode, em alguns casos, ser comprimido por hérnias de disco do disco que está exatamente entre a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral. E aí por isso aquela dor pode se manifestar para a região posterior da coxa, em alguns casos para a face lateral da perna e ser uma dor bastante intensa, né? Bastante incômoda para o paciente. Então, mas muitos pacientes eles ficam com a dúvida, poxa, será que eu preciso de uma cirurgia? Será que é um problema grave? Será que eu vou melhorar? O mais importante é vocês entenderem que a grande maioria dos tratamentos da coluna lombar eles são conservadores, ou seja, raramente são os casos que vão precisar de tratamento cirúrgico. O que indica tratamento cirúrgico de urgência, né? Exceto os casos de trauma, acidente de moto, queda, por exemplo, que são outros casos, né? 95% dos casos de dor lombar, mesmo aquelas que são irradiadas por membro inferior, elas são de tratamento conservador. A gente tem uma gama enorme de técnicas de tratamento, tanto de procedimentos de alívio da dor, como o médico, por exemplo, pode fazer um bloqueio anestésico, então ele vai naquela região da raiz e coloca analgésico e corticoide, por exemplo, para aliviar a dor, no caso das dores radiculares, ou seja, aquelas dores que são originárias por compressão da raiz nervosa, como eu mostrei para vocês aqui. Medicamentos específicos também podem ser indicados para melhora da dor e algo que é extremamente importante, uma fisioterapia especializada de qualidade para que o fisioterapeuta, com todo o arsenal de técnicas que ele tem disponível para o tratamento, ele possa avaliar o paciente para entender qual a melhor conduta para aquele caso, quais as melhores técnicas de tratamento que ele vai utilizar para uma recuperação mais assertiva, mais correta daquele paciente, para que ele possa voltar às suas atividades normais do dia a dia, seu trabalho, sua atividade física, né? E a grande maioria dos casos ela vai evoluir muito bem somente com fisioterapia especializada de qualidade, medicamentos prescritos da forma correta e, em alguns casos, procedimentos para alívio da dor. Então, muito importante você conversar com o seu médico, conversar com o seu fisioterapeuta, para que eles façam uma avaliação correta, minuciosa da sua coluna, para que o tratamento seja indicado da melhor maneira possível, certo? Qualquer dúvida ou comentário, deixe seu comentário aqui no vídeo, ou me segue no Instagram, @fisiossemdor, ou no Facebook também. Esporadicamente a gente coloca alguns comentários, conteúdo também lá no Facebook. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem direto e a gente se vê no próximo vídeo tirando mais dúvidas sobre dores no corpo.